Para quem vem acompanhando os meus stories, que na verdade ultimamente tem sido só um, tá, gente? Eu não tenho conseguido aparecer com tanta frequência, mas eu tenho tentado manter firme, compartilhar com vocês aí um pouquinho do meu devocional. E eu sei que tem ajudado diversas pessoas. E hoje o tema do devocional, ele foi diretamente como uma flecha no meu coração, e eu decidi vir trazer ele aqui em formato de vídeo. Tanto para chamar a atenção de vocês para algo que talvez tenha ficado confuso, quanto para realmente enfatizar e trazer isso ao maior número de pessoas. Ultimamente eu estava me sentindo muito paralisada, eu estava me sentindo angustiada, eu estava me sentindo inquieta, em um estado de ansiedade, de hipervigilância constante. E isso para mim é algo muito desafiador, porque eu já estive nesse lugar, em um lugar onde isso afetou a minha saúde mais de um momento da minha vida, a ponto de eu precisar tomar medicamento por causa da arritmia cardíaca que eu desenvolvi. Então, eu estou em posição de fala, com autoridade, para falar isso para vocês, porque esse devocional hoje, ele me pegou de uma forma muito impactante e eu decidi vir compartilhar, trazer isso para vocês também. Hoje o devocional, ele trouxe 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que fala: estejam alertas e vigiem. Em algumas outras traduções falam: sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Só que o versículo antes desse, ele fala assim: entreguem todas as preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E aí parece que a Bíblia ela é contraditória. Se você não mergulhar na palavra, se você não mergulhar na identidade de Deus, você vai ficar voando aí sem entender um monte de coisas, como eu já estive. Mas isso está totalmente conectado. A autora aqui do devocional, ela fala que o leão, né, o inimigo, ele ruge com acusações para criar barulho de confusão. Ele prejudica a nossa alegria, a nossa paz, nosso descanso, a nossa força, saúde, relacionamentos, pensamentos. Ele sente o cheiro, né, da ofensa e da amargura tão certo quanto um leão detecta a sua presa. Eles são atraídos por sangue que vem das nossas feridas, então nós não devemos deixar que as nossas feridas continuem sangrando, ignorando a dor e cobrindo-as superficialmente. É um devocional impactante. E por que eu quis fazer o paralelo com o versículo anterior dele? Por quê? Nós precisamos estar em um estado de vigilância, de sobriedade, de alerta. Esse estado, ele precisa ser despertado em nós para que a gente entenda que, independente de eu querer ou não, de eu concordar ou não, existe uma guerra no plano espiritual e que isso vem para o nosso plano físico, e que o simples fato de eu não querer saber dela ou não querer me posicionar não vai alterar o fato dela existir. A única diferença é se eu vou me mover de forma consciente ou se eu vou deixar a circunstância me mover. E quando a gente começa a estudar um pouquinho sobre mente, a gente entende que nós somos guiados, na maioria das vezes, pelos nossos depósitos de memória, por tudo aquilo que a gente armazenou de experiências que a gente viveu, pelo nosso subconsciente. Então, você começa a compreender a Bíblia com mais clareza quando você entende como funciona a mente humana. E, em paralelo a isso, antes da gente se colocar nesse estado de alerta e vigilância, Pedro, ele fala que nós precisamos entregar as nossas preocupações a Deus, porque Ele cuida de nós. E isso é muito verdade, porque estarmos cientes e precisarmos estar nesse lugar de vigilância e sobriedade e alerta, porque a vida ela exige isso de nós, ou a gente vai se colocar nesse lugar, ou a gente vai ser atropelado pelas coisas do mundo. Mas a gente não pode ficar ansioso, né? É a mesma Bíblia que fala para que a gente não ande ansioso por coisa alguma. Por quê? Porque eu preciso confiar. Eu só consigo demonstrar que eu confio verdadeiramente em Deus quando eu dependo dele. E quando eu consigo descansar na presença de Deus e lançar sobre ele todas as minhas preocupações, com a plena convicção de que ele está cuidando de mim, dos meus e de cada coisa. De que ele não perdeu o controle em absolutamente momento nenhum da nossa história. E isso é um paralelo muito grande, porque nós temos esses dois lados dentro de nós e a gente precisa encontrar um meio termo. Eu preciso primeiro, sobre hierarquia. Primeiro, nós confiamos em Deus e lançamos sobre Ele as nossas preocupações e confiamos de que Ele está cuidando de nós, e depois eu me ponho em um estado de alerta e vigilância. Porque quando eu inverto essa ordem, eu entro em um estado de ansiedade, depressão, pânico, porque eu quero estar no controle de algo que eu não controlo e nunca irei controlar. Sabe? E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Que a gente entenda que a gente precisa estar nesse estado de vigilância e sobriedade, porque a vida, o mundo exige isso.
mas que a gente não pode deixar esse estado roubar a nossa confiança em Deus, a nossa dependência em Deus, porque absolutamente tudo continua nas mãos dele. Tudo continua debaixo do governo dele. Absolutamente todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Afinal de contas, a Bíblia toda, em vários trechos, Deus ele menciona mais de uma vez, né? O eu sou, o Senhor, eu sou, está falando. E isso não é à toa. Isso é para nos dizer que ele, a identidade dele não muda, é imutável. E por isso nós podemos confiar nele. Então eu queria só trazer para vocês, né? Trazer para o feed. Era para ser um vídeo pequeno, gente. Eu quis trazer para o feed isso e também queria complementar, né, com vocês que estão acompanhando também os stories, essa visão mais clara, né, para que a gente não possa confundir, porque o inimigo ele adora deturpar, confundir a nossa mente, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.